Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 64. A palavra de Deus, ela diz assim: ó, se fendesse os céus e descesse, os montes se escoassem diante da tua face, como um fogo abrasador de fundição, o fogo que faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, descias, e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Saístes ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembravam de ti nos teus caminhos. Eis que te irastes, porque pecamos. Neles há eternidade para que sejamos salvos. Mas todos nós somos imundos, todas as nossas justiças como trapo de imundície, e todos nós murchamos como folhas. As nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte. Te detenhas, porque esconde de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, todos nós obras das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas cidades santas tornaram-se um deserto. Sião está feita um deserto. Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam os nossos pais, foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas preciosas se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre estas coisas, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligiria tanto? Eu gosto de olhar para esse texto porque é um reflexo muito próximo daquilo pelo qual o Brasil tem caminhado. Mas aqui o profeta nos ensina alguns princípios e também traz algumas revelações do porquê a nação de Israel chegou até esse ponto narrado aqui. Porque a nação estava tão distante de Deus e estava sofrendo tanto. E o que deveria ser feito para que isso fosse reparado? Obviamente, o Brasil, ele vem se distanciando já, não é agora, já há vários anos, tem se distanciando daquilo que o Senhor nosso Deus coloca como princípio, daquilo que o Senhor nosso Deus coloca como padrão, né? E quando eu falo Brasil, eu estou falando dos brasileiros que são cristãos, eu não estou falando dos brasileiros que ainda não se converteram. Observa que quando o texto diz o povo de Deus, é para toda a nação de Israel, mas eram para aqueles que serviam a Deus. A gente começa como igreja a flertar com muitas coisas que o Senhor abomina. A gente começa a se assentar em muitas mesas que o Senhor reprova. A gente começa a relativizar ou se deixar ser relativizado por aquilo que a sociedade começa a impor como um novo padrão de ser correto, como um novo padrão de vida, como um novo padrão de ação. E o que acontece é que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, Ele permite que você tome as suas ações. Só que Ele faz com que no detalhe da vírgula seja cumprido a sua colheita individual e nós, como nação, a nível de nação. Então aqui nós estamos falando do povo de Deus. Aqui nós estamos falando que o templo tinha sido incendiado. O templo, símbolo maior do ajuntamento do povo, não existia mais. Nós estamos falando aqui do profeta Isaías, talvez um dos maiores profetas que nós temos na antiguidade, um profeta messiânico, um que trouxe a profecia de uma maneira exímia de como seria a vinda do nosso Senhor Jesus e como seria a morte do nosso Senhor Jesus e o que aconteceria com a humanidade depois da morte do nosso Jesus. Ele trouxe detalhes. Só que aqui ele se apresenta de uma maneira que me chama a atenção.
Ele se apresenta aqui um profeta, o homem que era a boca de Deus para a nação, ele se apresenta derramando o seu coração perante o Senhor, pedindo ajuda e pedindo súplica. Ó, se o Senhor rompesse os céus e descesse, como o Senhor fez antigamente, para os montes tremerem diante da sua majestade, para a água ferver diante da sua presença, para os gravetos pegarem fogo outra vez, para todas as nações temerem o seu nome. A nossa situação é caótica, Senhor. A nossa situação é caótica. A nossa situação é desesperadora. Não mande os anjos. Eu não quero uma palavra, eu não quero uma sentença do Senhor para dar para o povo, eu não quero uma correção para dar para o povo, eu não quero uma sentença para dar para o povo. Não tem solução se a sua presença não vier sobre a humanidade. Não há reparação para o que eu estou vendo diante do seu povo. É só o Senhor, é só a sua intervenção. Agora, ele mostra que ele faz uma constatação aqui, que eu e você precisamos entender. Ele começa a apontar toda a esperança, qualquer possibilidade de restauração, de resolução de sociedade, de resolução de povo, de resolução de um país, para Deus. Ele começa a mostrar que essa é a única saída. E aí no verso 4, ele traz talvez um dos textos que mais é usado fora do contexto pela igreja. Ele diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se ouviu, nem com olhos se viu, nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele faz toda uma introdução evidenciando a necessidade da intervenção de Deus e tirando qualquer possibilidade, qualquer dúvida, até para quem talvez cresce que existisse outro Deus. Ele diz: nenhum Deus além de ti, nenhum Deus, é só o Senhor. O Senhor precisa vir aqui. Só que aí depois ele começa a fazer as constatações que eu e você precisamos fazer como nação. Ele diz assim: o Senhor se irou. Nós estamos colhendo o fruto da tua ira. Só que ele não argumenta e ele não justifica, ele assume. Mas o Senhor se irou porque nós pecamos. Nós pecamos contra ti. Nós pecamos contra a tua santidade. E ele continua, ele fala assim, aí excluindo a possibilidade de qualquer ser humano ter a salvação que não fosse nele. Ele diz assim: já não há mais, no verso 7, já não há mais quem invoque o seu nome. Em algumas versões, ninguém invoca o teu nome. Ninguém que se desperte pelo Senhor. Ninguém. É como se todos nós estivéssemos buscando e o Senhor escondesse o seu rosto de nós. Mais uma vez ele constata aqui algo: nós não temos tido as nossas súplicas e orações respondidas. É como se o Senhor escondesse o seu rosto de nós. Mas aí ele explica o porquê isso está acontecendo: por causa da nossa iniquidade. Por causa que a nossa iniquidade se multiplicou, o Senhor escondeu o seu rosto sobre nós. E aí vem o desespero. A sua cidade santa está destruída, está um deserto. Sião não existe mais. O nosso templo, onde os nossos pais, observa que ele começa a falar tudo no passado, tentando trazer à memória aquilo que pudesse dar esperança para ele. Foi queimado. Todas as nossas coisas de valor estão desoladas. E aí ele faz uma apresentação que talvez falta muito para a igreja hoje. Ele diz assim: mas nós somos o seu povo. Nós somos feitura das tuas mãos. Nós somos o barro e o Senhor, o oleiro. Olha que interessante.
ele primeiro derrama o seu coração, ele rompe o seu coração, ele rompe toda a sua emoção, todo o seu entendimento, toda a sua tristeza, e faz uma invocação só para Deus. Depois ele fala que só Deus pode resolver a questão, que nenhum outro Deus, ninguém. Ele diz no verso 7 que invoca o nome do Senhor, ou seja, a nossa salvação não está em nenhum ser humano. Ninguém que é humano pode nos salvar do que está acontecendo, nem anjos, tem que ser o Senhor. Só que aí depois ele começa a fazer a constatação de um arrependimento genuíno. Um arrependimento da nação genuíno não pode ter argumentação, não pode ter justificativa. Ele fala, o Senhor se irou, mas porque nós pecamos contra ti. O Senhor tem escondido o seu rosto de nós. O Senhor tem deixado de dar as nossas respostas. O Senhor tem deixado de atender as nossas súplicas. Mas o Senhor está fazendo isso porque a nossa iniquidade se multiplicou. E aí ele se coloca moldável. Ele fala assim, mas nós somos feitura das tuas mãos. Nós somos o barro e o Senhor, o oleiro. Quando ele coloca o povo nessa condição, o que é que ele está falando? Nós somos aqui, ó, um monte de barro, Senhor. O Senhor pode nos esculpir como o Senhor quiser. O Senhor pode nos moldar como o Senhor quiser. O Senhor pode fazer da gente a sua maneira, o seu entendimento. O Senhor pode nos construir de acordo com o que o Senhor acha que deve ser construído. Por quê? Porque o barro não vai fazer resistência ao seu oleiro. Quantos aqui já viram um filme que tem lá um artesão e ele pega aquele monte de barro, coloca ali, né, na forma e ele começa a moldar, começa a fazer um vaso? Você já viu a argila, o barro reclamar para ele? Eu não quero ser assim. Eu não quero ser desse jeito. Eu não quero ter essa forma. Eu não quero que ser dessa altura. Eu não quero que você faça isso comigo. Não. Por quê? Porque cabe ao oleiro determinar o que vai ser feito com a obra das suas mãos. Agora veja, como nós podemos aplicar isso para a nossa realidade? Primeiro ponto, a igreja, ela acha que a salvação do Brasil pode vir por uma pessoa. Não pode. Não existe nenhum ser humano hoje que pode resolver a situação do Brasil. Nenhum. E a igreja ainda caminha como se desse. Por quê? Não entendeu os princípios básicos do que um homem de Deus e uma mulher de Deus deve fazer. Como de fato uma pessoa que tem discernimento espiritual deve se portar em um tempo de caos. Segundo, a igreja brasileira relativizou muito as coisas. Se assentou em muitas mesas que não poderia ter se assentado. Flertou demais com o que Deus abomina. Entregou muita autoridade para quem não deveria ter entregue. Desde a Renascença, quando começou a dar a responsabilidade de decidir o que era arte e o que não era arte para Michelangelo, para Da Vinci, e não mais a igreja determinar o que era a arte e o que não era arte. Qual que é a resposta disso hoje? O que tem de arte nós temos que engolir e quietinho, sem reclamar, porque senão é intolerância religiosa. Deu autoridade demais para a economia. Deu autoridade demais para a educação. Hoje nós temos a escola, graças a Deus por isso, mas antes de termos, lá na Aureliano, quando ainda éramos um pequeno grupo, logo no finalzinho da pandemia, nós já declaradamente fazíamos apontamento contra a erotização infantil, contra a ideologia de gêneros. Trouxemos até o doutor Guilherme Shelby lá para dar uma palestra sobre lei, sobre como se portar, porque isso já vinha em uma escalada desde 2013, sempre existiu, mas de 2013 para cá a escalada foi muito intensa. Aí agora, não é porque um influencer postou um vídeo que você vai repostar o vídeo. Repostar o vídeo não adianta. Isso está acontecendo há muito tempo atrás. Só que a igreja ficou sem ter discernimento. Por quê? Relativizou tudo. Relativizou tudo. É independência do quê? Hoje, nós devemos como igreja celebrar a independência com o pecado. Para sermos totalmente dependentes de Deus, precisamos celebrar a independência com o nosso orgulho, para sermos barro nas mãos do oleiro.
Precisamos hoje, mais do que nunca, né, sermos independentes da nossa vaidade, do nosso ego. Por quê? Para que as nossas iniquidades não se multipliquem. Postar na internet vai piorar a situação. A nossa postura não deve ser de querer gritar as nossas emoções. Ninguém quer saber o que você sente. O que você sente, você externar, não vai mudar a realidade das coisas. O trabalho é feito no discipulado, é na postura, é na conduta, é no arrependimento verdadeiro, é reconhecendo os erros, é mudando a maneira que você errou lá atrás. Então observe que o Brasil tem jeito. O Brasil é roubado desde a sua descoberta. Nós celebramos hoje a independência com o Império Português, mas depois veio o Segundo Império, depois veio a burguesia, depois vieram os regimes, depois vieram os contra-regimes, e agora nós estamos entre um partido contra o outro. Quando é que o Brasil teve uma política de verdade? Nunca. E a igreja? Não. Agora vai ser o fulano, ó. Agora vai ser o ciclano. E os profetas falando: Senhor, se não for o Senhor descer aqui, não vai resolver. E ao invés da igreja aprender, a igreja fala: não, mas é que o ciclano não chegou. Se o ciclano chegar, meu amigo, é o ciclano. E aí nós vamos se distanciando. E vai piorando. Olha que nós não estamos nessa situação ainda. Nós não estamos. Mas a gente se aproximou muito dela nas últimas décadas. E algo que é difícil de admitir, até como pastor: a população, ela é um reflexo da igreja. A população é um reflexo da igreja. Mas se a igreja mudar a postura, ela vai refletir uma outra sociedade. Se a igreja mudar os seus princípios para os que Deus quer, nós vamos ter totalmente as ferramentas na nossa mão, que sempre estiveram à nossa disposição. A igreja hoje, ela parece muito servo de Eliseu. Eliseu, ele está com o seu servo, lá na segunda carta de Reis, capítulo 6, a partir do verso 14, e o seu servo chega desesperado para ele e fala assim: meu senhor, a cidade foi cercada. Nós estamos com um exército que fecharam todas as saídas. E agora? Aqui nós temos um contraste da igreja que discerne espiritualmente porque é espiritual, mas da igreja que não discerne espiritualmente porque ainda é carnal. Eliseu olha para o servo dele e fala assim: você não consegue ver que aqueles que estão entre nós são maiores do que estão contra nós? Ele não pede para Deus movimentar. Ele não pede para Deus se defender. Porque Deus nunca perdeu a rédea da sociedade. Deus nunca perdeu a rédea da humanidade. O problema é que hoje as igrejas, e quando eu digo as igrejas, a nossa também faz parte disso, não na sua totalidade, mas uma boa parte, ainda se movimenta pelo que vê com os olhos naturais, porque não está discernindo espiritualmente. A oração do profeta para o moço é: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Veja que já estava lá. Só que ele estava desesperado. Por quê? Ele só estava enxergando com os olhos naturais, não discernia espiritualmente. Já estava lá. É mais ou menos hoje: Deus, você não está vendo? Eu estou, é você que não está. Você que não está discernindo. Você que acha que eu perdi alguma coisa. Mas na verdade, Erland Stinger, ele já nos ensina muito sobre isso. Ele diz que o desespero é o berçário do avivamento. Deus está aumentando a tensão com a igreja, brasileira principalmente. Por quê? Para que a gente comece a sentir aí o que nós devemos fazer, né? Começa a esticar a atenção, começa a dar desespero. Meu Deus, e agora? E agora? E agora? Nós precisamos entender que a solução para o Brasil não vai vir de nenhum homem. Não vai vir de nenhum homem. A solução do Brasil vai vir do nosso Deus. Vai vir do nosso Deus. E o que nós devemos fazer? Nos arrependermos
nos colocarmos como povo de Deus. É isso que o profeta está fazendo aqui. Só faltou um sacrifício para ele ser sacerdote. Ele que deveria condenar o povo do pecado, ele está, Deus, vem aqui resolver a situação, porque tá caótica. Olha aqui o povo, já não tem mais ninguém que invoque o seu nome. Já não tem mais ninguém que desperte. Está desesperador, e no Brasil tem muita gente que ainda busca a Deus de verdade. O que nós devemos fazer como igreja é se posicionar, alinhar o nosso coração. Peça para Deus te dar discernimento em qualquer área de sua atuação, né? Olha só, fala, Deus, para de relativizar, fala assim, Deus, eu quero saber se os negócios que eu estou fazendo está sendo alinhado com a tua presença. Abre os meus olhos para eu ver. Deixa Deus te mostrar com quem está fazendo negócio. Você vai ver uns capirotão lá, vai sair correndo de medo. Claro que é brincadeira, mas e se Deus te mostrar? Deus, abre os meus olhos aqui, eu quero ver onde eu estou enfiando meu filho todas as manhãs. Deixa eu ver se tem anjo aqui ou o que é que tem aqui. Pede para Deus abrir os seus olhos, para que você tenha discernimento. Em qualquer esfera, seja na cultura. Talvez os seus filhos gostam de coisas artísticas, seja dança, seja canto, seja teatro, seja qualquer outro tipo de coisa que envolva cultura. A instituição qual você leva seu filho, fala, Deus, abre os meus olhos para que eu possa ver onde eu estou levando meu filho. Porque às vezes você está levando seu filho para oferenda e depois começa a dar um monte de piripaque em casa e você fala assim, Deus me ajuda, eu não sei o que está acontecendo. Está igual um moço, cercaram a gente, estamos perdidos, vamos morrer todo mundo. E o profeta olha e fala, não, você não está vendo? Olha aqui o que Deus fez. Ele já preparou a nossa defesa, fica tranquilo. Mas está discernindo muito na carne ainda. Por quê? Porque não discerne espiritualmente. Então, observe que eu e você como igreja, hoje, nós devemos mostrar que nós amamos de verdade o nosso Brasil. Nós devemos mesmo orar pelo nosso Brasil. Nós vamos ter um tempo de clamor pela nossa nação daqui a pouquinho. Mas para que a igreja seja resposta. Para que a igreja seja solução e não problema. Para que a gente possa discernir espiritualmente, para que a gente possa se posicionar como povo de Deus, como resposta. Olha o que o profeta está falando aqui, ele fala assim, Senhor, o Senhor cirou, porque nós pecamos. Ele não tenta justificar, por que o Senhor está bravo, por que o Senhor cirou? Nós nem fizemos nada, não, ele reconhece, o Senhor está irado porque nós pecamos. O Senhor está escondendo o seu rosto de nós, o Senhor não está nos respondendo. Nós temos culpa no cartório sim, é porque as nossas iniquidades se multiplicaram. Pastor, o que é iniquidade? Iniquidade é quando você peca deliberadamente sabendo que você está pecando, e isso já não tem mais nenhum problema para você. Olha que nós estamos aí a um pontinho do avivamento. É lindo, mas ao mesmo tempo é assustador. Por que é assustador? Porque Deus ele fala assim, a mim pertence a vingança. E aí eu sei que não vocês, porque aqui só tem prateleira de cima, gente crente de verdade. Mas fala a verdade, vocês não conhecem uns crentes que falam assim, viu? Eu não sei o que fulano está fazendo aí ainda, está fazendo hora extra na terra, né? Já podia ter morrido, né? Deus podia levar ele. Eu sei que vocês não fazem isso, mas tem gente que faz isso, sim ou não? Tem ou não tem? Claro que tem. Mas agora observe, quando nós olhamos para a história, para Nabucodonosor, as potências que nós temos hoje, não chegam nem aos pés do carrasco que Nabucodonosor foi. E talvez as pessoas daquela época também falavam, esse homem tem que morrer, né? Esse homem, mas Deus não queria que ele morresse. A vingança de Deus com ele era diferente. Deus queria fazer ele pastar que nem um animal, para todo mundo ver. E fez. Deus fez ele viver como um bicho. Andar encurvado. Por quê? Porque a vingança pertence a ele. De Deus não se zomba, nem se deixa escarnecer. Então observe que isso não tem que ser minha preocupação. Isso não deve ser a sua preocupação. O que nós temos que fazer?
andar de acordo com a palavra de Deus, sem relativizar as coisas, né? Olha só, pastor, mas onde a igreja relativizou? Porque eu não vejo, e isso está acontecendo muito. Às vezes a igreja relativizou tanto, que hoje é até difícil falar sobre o que é certo e o que é errado. Mas eu vou dar um exemplo. A igreja hoje relativiza a família. Deus criou a família e tem um modelo de família. Só que aí a humanidade quer colocar outro modelo. E a igreja está relativizando. Por quê? Porque é conveniente. Porque é em nome do amor. A igreja relativizou a corrupção hoje. E quando eu digo a igreja, é todo mundo, não é uma placa ou outra placa, é a igreja de Cristo, é o povo. A igreja hoje, ela está se assentando em rodinhas, na roda dos escarnecedores, e a Bíblia fala, não se assente. E a igreja está sentando. Então observe que a igreja, ela está negociando, ela está ali envolvida, só que é como um cartão de crédito, nós vamos passando, aí a fatura chega, e aqui a fatura tinha chegado, e agora? A fatura chegou, mas observe que o texto, ele está nos mostrando esperança, apesar do cenário caótico, ele está mostrando que tem esperança, ele está mostrando a um Deus a quem possa recorrer, ele está mostrando que o arrependimento é um caminho, ele está mostrando que o reconhecimento é um caminho. Por quê? Porque a sentença de Deus vem, mas ele tem um coração que vai se inclinar onde tem um coração quebrantado e arrependido. John Wesley já dizia isso. Quanto mais profundo for o seu arrependimento, maior será o avivamento que você vai viver. John Bunyan, ele já dizia, sem arrependimento, não existe avivamento. Hoje o Brasil precisa desse avivamento, para que as promessas e profecias que nós temos sobre a nossa nação se cumpram diante dos nossos olhos. Para que o Brasil de fato seja um celeiro de missionários, seja um lugar onde vai enviar evangelistas, pastores, mestres, profetas para os quatro cantos da terra. O Brasil vai despertar um avivamento poderoso. Paralelo a isso, o Senhor vai trazer vingança para aqueles que estão desalinhados com o seu coração e com o seu propósito. Porque um dos problemas da igreja hoje é achar que o que a humanidade está trazendo hoje para a igreja como verdade absoluta está se tornando verdade na igreja. Enquanto a equipe de louvor sobe, eu quero trazer alguns textos para vocês. O salmista, no capítulo 33, verso 12, ele diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Primeiro ele faz uma constatação, feliz, certo? É feliz. Mas aí, o que o relativismo humanista ensina? Que a política deve criar mecanismos para a humanidade ter felicidade. Para aqueles que gostam mais da política, o famoso pão e circo que vocês aprenderam na escola. Isso é o que a humanidade diz. Mas o que a Bíblia diz? Que para a nação ser feliz, não precisa nada disso. Ela só precisa ter um Senhor. Por quê? A nação cujo Deus é o Senhor é feliz. Olha como o relativismo entra e a igreja abraça. E a igreja abraça como se fosse uma verdade absoluta. Mas não é o que está na palavra de Deus. Olha que interessante, Salomão, ele nos traz um ensinamento. Lá em Provérbios 29, 2, ele diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Olha que interessante isso. Quando os justos governam, o povo se alegra. Alegria é diferente de felicidade. Mas quando os perversos estão no poder, olha só, outra questão. O povo está triste, por quê? Porque não tem entretenimento. Não é por causa disso. O povo está ficando triste porque Deus não é o Senhor da nação. Observe que num cenário
o povo se alegra. No outro cenário, o povo não fica triste, o povo geme. O povo sofre, não fica triste. Olha como que nós, como igreja, temos que tomar cuidado com o que é relativizado. Porque a gente começa a ler tanta manchete, tanta notícia, tantas narrativas, que se a gente não lê a palavra de Deus de uma forma exímia, a gente começa a aceitar isso como manual de vida para nós. A gente começa a acatar essas informações como verdade, né? Salomão ainda ensina algo que continua em Provérbios 28:2, ele diz assim: a corrupção moral de uma nação faz cair o seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. O Brasil é um país estável? O Brasil é um país estável? Agora, olha que interessante. A métrica para a estabilidade não é a economia. E o que a narrativa nos ensina? Que a métrica para a estabilidade é a economia. Só que a Bíblia nos ensina que a métrica para a estabilidade não é a economia, é a moral. Então, a corrupção moral faz os governos caírem. Mas quando um justo governa, o país tem estabilidade. Então, olha só, a manchete é: a economia caiu 2% no PIB. Previsão de alta para o PIB, 1%. E estamos lá, não, está crescendo. É ou não é? Essa é a narrativa humana. Mas qual que é a bíblica? É a moral. E a igreja não está se preocupando mais com a moral. A igreja nem presta mais atenção nisso. Então, observe que quando a igreja ela deixa de ter a Bíblia como o seu manual de fé, ela começa a aceitar outros manuais humanistas e que vão contra os princípios bíblicos. Politicamente correto é até bonito, mas não é porque é bonito que Deus aprova. Então observe que quando a igreja começa a se distanciar dessas verdades, Deus ele começa a esconder o seu rosto. E ele vai escondendo o rosto até não ter mais ninguém. Não é o caso do Brasil. O Brasil se aproximou dessa realidade, mas ainda não é o caso. Quando o profeta tem essa constatação, ele entra em desespero. Ele entra em desespero. Ele fala: Senhor, já não tem mais ninguém. Já não tem mais ninguém que te busque. Já não tem mais ninguém que se desperte pelo Senhor. Ninguém. Pode até ser porque o Senhor escondeu o seu rosto, mas se o Senhor escondeu, foi porque a nossa iniquidade se multiplicou. Pode até ser porque o Senhor está irado, mas se o Senhor está irado, foi porque nós pecamos. Então observe que nós que moramos no Brasil, agora nós temos que entender a responsabilidade que nós temos com o país, com a cidade. A palavra de Deus ensina: orem pela prosperidade da cidade de vocês, porque a de vocês depende dela. Então, nós aprendemos que nós estamos em uma cidade, que a nossa cidade pertence a um estado, que o nosso estado pertence a um país. Nós não somos extraterrestres aqui. Nós temos responsabilidades como cidadão, nós temos deveres, nós temos direitos. A Bíblia ensina isso para nós. Mas a Bíblia ensina que tem alguns princípios que estão acima das leis humanas que regem a igreja. E hoje, se a igreja entender isso, ela não vai mais se assustar como o moço de Eliseu se assustou com as movimentações e emboscadas do inimigo, porque ela vai estar vendo espiritualmente também. Ela não vai só ver humanamente. Ela vai aprender a reconhecer os seus erros, ela vai aprender a abrir mão da vaidade, ela vai abrir mão do eu acho,
ela vai abrir mão na minha opinião, ela vai abrir mão no meu entendimento, para se colocar como barro nas mãos do oleiro. Ela vai reconhecer os erros, vai se arrepender, e quando isso acontece, um coração se quebranta, e um coração quebrantado e contrito, este o Senhor não rejeita. Antes de levantarmos esse clamor para a nação, o pastor Luiz vai nos conduzir um exemplo de erros insistentes, mas da misericórdia de um pai para um filho. A Larinha, ela é bem arteira, e a Lari é arquiteta, design de interiores e paisagista, mas depois que a Larinha nasceu, a Lari não consegue decorar a casa, porque a Larinha, ela pega e joga e quebra. Então agora que ela está maiorzinha, a Lari já está ensinando ela com mais firmeza: olha, não joga, não pode quebrar, não é assim. E nós fomos para Israel, e lá a Lari achou um jogo de porcelana, feito por judeus messiânicos à mão, e ela trouxe, foi uma loucura para trazer isso, colocando as coisas na mala dos outros, e embrulhando com jornal, porque era delicado, era um trabalho, bem delicado, manual. E aí ela sentou e falou para a Larinha: Larinha, não faz isso, isso aqui não quebra, isso aqui é enfeite, você não pode fazer isso. Ensinou ela, tipo Deus ensinando o povo, não faz isso, não faz isso. Tá bom, mano, tá bom. E aí a nossa funcionária, ela está lavando tudo, coloca uma toalha na mesa, vai colocando ali para secar, e depois ela ia guardar. Aí a Larinha, ela vê aquilo lá, vê a toalha, ela pega a toalha aí, quebra tudo, não sobrou uma peça, acabou com tudo. E aí a Lari veio irada assim, e aí ela olha para a Lara assim, ela brincando no meio da porcelana quebrada, com 2 pedaços de porcelana. Aí eu fico imaginando aqui o profeta Isaías, Senhor, nós pecamos tanto contra o Senhor, nós multiplicamos tanto a nossa iniquidade, o Senhor se irou tanto, mas nós somos feitura do Senhor, nós somos o teu povo. Até quando a sua ira vai durar? A sua ira vai ser perpétua com a nossa nação? O Senhor vai perpetuamente nos afligir com o nosso pecado? Eu fico imaginando ali aquela cena, o povo quebrou tudo, e está olhando para o pai assim, quebramos, e agora? Tentando colar, que ela tentava encaixar um no outro assim, mas não está dando certo aqui, eu estou tentando, mas não, quebrou, não encaixa mais, tipo a gente, com o Brasil, aí estamos quebrando tudo aqui, não dá para colar ainda ou não? Mas ainda dá tempo de se arrepender. Os nossos templos ainda não foram queimados. Nós não estamos vivendo num deserto, nós não estamos vivendo numa época onde não há mais ninguém que invoque o nome do Senhor. Ainda pessoas invocam o nome dEle. Ainda pessoas têm se despertado para ter uma vida de intimidade com Ele. Ainda pessoas têm se levantado para alinhar os lugares onde a igreja foi se distanciando. Ainda pessoas têm se arrependido de seus pecados. E hoje nós podemos nos juntarmos a essa pessoa. Hoje nós podemos nos arrepender. Mas observe que esse arrependimento que hoje eu estou falando não é aquele arrependimento só individual, é aquele arrependimento com a nação. Como aquele texto clássico: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Que enquanto o pastor Luiz sobe aqui, você pode fechar os seus olhos e